Gente, vocês conhecem a ferramenta alquímica, a sua ferramenta alquímica? Vocês sabem o que é uma ferramenta alquímica? Então, eu vou dizer para vocês que é muito comum nós assistir depoimentos, conversar com as pessoas e as pessoas dizer assim: ah, eu trabalhava em tal área, tinha tal conhecimento, mas depois que eu acessei conhecimento tal, o mundo se abriu para mim. Ou a pessoa que tem muita habilidade no campo da história, na matemática, no campo da física, da química, enfim, das relações humanas, o estudo da psique. Mas você já parou para pensar que você pode ter uma ferramenta alquímica de herança ancestral que starta você, inclusive múltiplos saberes, ou pode levar você para outro destino, para outro propósito, para as outras escolhas? Então, eu tenho uma. E essa ferramenta ela caiu de forma muito inusitada para mim. Há muitos anos atrás, eu não tinha acesso a esses debates na internet sobre nada, né? Sobre transcendência, espiritualidade, sobre nada. Mas eu fiz a minha jornada. Com o tempo vocês vão saber a minha jornada. Nessa jornada, eu me deparei com oráculos, especialmente de cartas, né? Hoje eu leio outros tipos de oráculos, porque eu ensino também. Mas, por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque essa ferramenta, quando apareceu, e eu tenho duas habilidades, que são habilidades que eu nunca fiz curso, e eu fui, assim, atuo muito bem na área. Uma delas é o oráculo. E aí, o oráculo, em poucos meses, eu li qual é o sistema simbólico, como é que funcionava metodologicamente. Só que eu tenho uma habilidade, desde pequena, que é uma habilidade que eu negava, que é uma habilidade não comprovada cientificamente. Eu sempre li campo das pessoas, eu olhava para as pessoas, eu conseguia compreender o que é que aquela pessoa estava emanando, o que é que as intenções, os sentimentos, como ela lidava de uma forma que a gente, assim, de uma forma das sombras, aquilo que ela não mostrava. E também eu conseguia ver um pouco sobre algumas consequências, sobre linhas de futuro, vamos dizer assim, dessa pessoa. E aí isso é do campo transcendental. Só que eu utilizei esse campo transcendental, eu negava primeiramente, porque não existe comprovação científica sobre isso, mas o que fez com que eu tivesse equilíbrio com essas informações, por eu negar, eu tive muita dificuldade nas relações com as pessoas, porque eu não acreditava no que eu via. E eu acabei me ferrando por causa disso. Como eu tinha essa habilidade, na, assim, no destino apareceu eu encontrar essa questão que hoje em dia todo mundo conhece, todo mundo sabe, as pessoas estão aí oraculando para desenvolver projeto arquitetônico, para desenvolver design de interiores, as pessoas têm acesso com o oráculo para poder trabalhar, enfim, nos seus consultórios, né, de psicanálise psicoterapêutica, para desenvolver dinâmicas, enfim. Só que na minha época eu não tinha acesso a nada disso. E também as pessoas tinham um tabu muito grande com relação aos oráculos de carta, ao tarô, Lenormand, e de outros oráculos que agora a gente tem quase 1 milhão de exemplares, modelos, sistemas simbólicos diferentes, oraculares. E aí eu tive acesso aos básicos mesmo. E com relação aos oráculos, eu fui por um caminho muito diferente de outras pessoas. Eu até tentei ir por um caminho mais místico, né? Só que o meu caminho foi mais transcendental. Por quê? Porque aquilo dali começou a ser uma ferramenta metodológica daquilo que eu estava conseguindo enxergar nas pessoas, nas minhas relações e também na história de vida das pessoas. E aí o oráculo me levou a mudar, inclusive, de profissão e me levou a ir atrás, de forma autodidata, de outros campos de estudo. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada aos campos da geopolítica, né, das questões das políticas sociais, da psicologia social, das relações sociais, da questão dos direitos. E o oráculo me fez também ir atrás de conhecimentos transcendentais, também atrás de conhecimentos da psique, noções de psicanálise, foi atrás também dos entendimentos do campo simbólico, os significados das cores, os significados da geometria, o significado dos números, significado das letras, enfim. Foi me levando também a outros entendimentos
para a filosofia, para a história, para a antropologia, para entender aonde esses símbolos vêm, de onde isso surgiu, como foi que surgiu o sistema simbólico, como é que ele dialoga com o mundo. Então, o oráculo foi a minha primeira ferramenta. Por quê? Minha ferramenta ancestral, minha ferramenta alquímica. Por quê? Porque ela fez uma alquimia interna em mim. Ela me levou a compreender outros mundos. Ela me levou a compreender outros processos. Ela me levou a um aprimoramento. Então, é a partir dele que eu também utilizo muitos estudos do campo simbólico. E hoje eu faço uma pós conectada a esse conhecimento. Então, você pode sim ter uma ferramenta alquímica que sai muito fora da casinha, é muito fora, inclusive, dos parâmetros acadêmicos. A sua ferramenta alquímica pode ser algo também comum. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela nega muito o campo de habilidade dela, mas ela herda muito bem a habilidade da troca, da venda, a habilidade comercial dos ancestrais dela. Então, toda vez que ela se propõe a vender algo, isso começa a fluir na vida dela, porque é a habilidade dela. Às vezes é a comunicação, às vezes é o chazinho que você consegue fazer para receber seus amigos, às vezes é o aconselhamento. Então, você pode instrumentalizar essa habilidade, ou para você ganhar dinheiro ou como hobby. E também pode ser outras ferramentas que são ferramentas que não estão no campo acadêmico, como o próprio oráculo, por exemplo, ou um reiki, ou enfim, conhecimentos de vibrações, conhecimentos sobre energia. Então, pode estar também pode ser uma ferramenta fora daquilo que a gente tem como comprovação científica. E a gente pode usar essa ferramenta também para acessar campos científicos, sim, por que não, né? Então, eu queria dizer isso para vocês, trocar isso para vocês, porque na minha mentoria, uma das coisas que a gente trabalha com as pessoas é a descoberta da sua ferramenta alquímica, herdada sistemicamente, herdada pelos ancestrais, herdada seja por onde foi esse campo de herança, ou pelos pais, ou uma habilidade inata, ou vem da essência, não importa de onde foi. O que importa é que ela flui na sua vida e que ela te facilita a acessar e materializar outros conhecimentos, outros campos. Então, se vocês quiserem conhecer mais, melhor, acessa aqui o meu site, meu Instagram, ou entre em contato comigo e vamos participar da minha mentoria, que você consegue descobrir qual é a sua ferramenta alquímica. Então, um beijo e até mais.